Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e hoje você vai ficar conhecendo uma menina, uma ativista assim de primeira linha. Ela tem 23 anos, mas ela despontou no cenário político aos 16 anos. Mas essa história ela vai contar pra gente porque foi um ato de muita coragem. O nome dela? Ana Júlia, a deputada federal mais jovem, mais votada, né, da história do nosso estado. Tudo bem com você, Ana? O que faz por essas bandas no sábado pela manhã? Tudo bom, Cristina? Primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, dizer que é uma alegria, né? A gente sempre teve, antes mesmo do mandato, nosso grupo político, como uma prioridade pensar todo o estado do Paraná, né? Então, para isso, precisa rodar todo esse estado. Então, a gente está aqui já esse sábado pela manhã, mas estamos já desde ontem na estrada, né? Para poder visitar os municípios, poder conversar com as pessoas, né? E hoje vamos passar um tempinho aqui em Guarapuava. A gente vai participar da Conferência Municipal de Juventude, que é uma vitória. A gente está tendo esses espaços de novo de debate da juventude. Vai ter a Conferência Nacional esse ano também. E vamos participar da plenária regional, né, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Pois é, mas você já veio de Pitanga, né? Já vim de Pitanga, acabei de chegar de Pitanga. E lá o que aconteceu? Então, lá a gente teve também a plenária, né? E a gente teve uma visita ao Instituto Federal de Educação de Pitanga, né? O IFE, que tem uma proposta de interiorização do ensino técnico, do ensino superior, dessa educação com qualidade. Então, visitar o campus, os laboratórios, para a gente é sempre uma prioridade, né? Todos os municípios que eu posso visitar o IFE, a gente faz questão, que é justamente para poder ampliar esse debate em relação à educação. A gente já vai aprofundar mais um pouquinho essa conversa, mas eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Aos 16 anos, acho que foi na época da ocupação das escolas contra o novo ensino médio, que de novo não tem nada, né? E que você enfrentou os deputados, e inclusive você teve numa sessão da Assembleia e você teve uma fala muito forte, né? Você disse que os deputados tinham a mão suja de sangue pela morte de um jovem, né? Vamos lembrar um pouquinho dessa história? Vamos. Bem, né, isso foi em 2016, né, quando era o governo Temer, então, e o governo Temer que não foi eleito para estar naquele papel, então não passou pelo crivo das urnas, então tinha uma rejeição muito grande da sociedade. E naquele momento ele trouxe a proposta da reforma do ensino médio e do teto de gastos, né? E os estudantes ficaram indignados porque como que você faz uma reforma do ensino médio sem atender a demanda dos estudantes, sem atender a demanda dos professores e sem conversar? Você não foi nem eleito, de uma hora para outra você coloca um projeto desse que vai mexer com a vida de milhares de pessoas, né? E que traz uma perspectiva de educação limitadora, assim, de impedir o acesso à universidade, de trabalho precário, sem condições, né? Então a gente se indignou naquele momento. E a gente fez passeata, fez abaixo-assinado, tentava conversar e simplesmente não éramos recebidos, não tínhamos atenção. E daí foi quando os estudantes perceberam que a escola é dos estudantes, a escola é feita para formar, né, para formar a juventude, para formar os adolescentes e a criança. Então ela é por concepção dos estudantes. Então os estudantes ocuparam as escolas no sentido de cuidar desse espaço, de debater a importância desse espaço, de discutir um modelo de educação que queriam, né? E foi esse o objetivo. Então eu participei das ocupações com muito orgulho. O estado do Paraná é o estado que alavancou esse movimento, né? Ocupou mais de 850 escolas. E daí, por conta disso, eu fui na Assembleia, né? Fui na Assembleia fazer um discurso em defesa das ocupações, mostrar o porquê que a gente estava lá, mas mostrar principalmente de que era um movimento sério e que os estudantes sabiam o que estavam fazendo, que os estudantes entendiam o que era ocupar a escola e entendiam a reforma do novo ensino médio, né? E acredito que consegui deixar claro isso naquele momento, porque o espanto e a indignação dos deputados, inclusive com a minha fala, não é algo que eu tirei da minha cabeça, é a estrutura do Estado. O Estado, ele é composto pelos três poderes, né? Então ele é composto pelo poder executivo, pelo poder judiciário e pelo poder legislativo. E quando a gente tem normatizado
que a proteção é uma absoluta, né? A prioridade absoluta é a criança e o adolescente, e que tem que garantir segurança, tem que garantir saúde, tem que garantir educação, tem que garantir inclusive a participação política, e nós falhamos nisso de alguma maneira, a culpa é do Estado, né? Então, os deputados, todos eles no geral, e agora eu me incluo, agora como deputada eu me incluo, eventualmente nós discordamos de uma coisa ou outra, votamos contra uma coisa ou outra, divergimos, mas quando acontece um problema na sociedade, nós falhamos enquanto sociedade, e falhamos todos nós, então a gente tem que correr atrás para corrigir essas coisas e não achar que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Então, por exemplo, isso em relação à educação, eu sou contra o projeto que o Estado do Paraná tem colocado hoje de plataformização, de tirar a autonomia dos professores dentro de sala de aula, de colocar a competência pedagógica como se fosse atribuição do governador. Voto contra, me posiciono contra, por concepção de educação e por entender como funciona um processo de educação. Mas quando a gente falha nesse processo, eu me sinto responsável também, né? Porque é isso que é fazer parte do Estado. Não tem como você lavar as mãos e dizer que você não é responsável por isso. Então os deputados naquele momento eram sim responsáveis pela falha na segurança nas escolas, dos estudantes, dos adolescentes. Como são responsáveis quando a gente tem uma criança que morre por bala perdida? Quando a gente tem um acidente, quando a gente teve os acidentes nas escolas agora, aquelas tragédias, vai dizer que não somos responsáveis? Claro que somos, porque falhamos enquanto sociedade e somos representantes dessa sociedade. Então eu luto para que as minhas posições vençam e sejam boas para as pessoas, né? Então eu não sou a responsável direta, não é a gente que foi lá e fez a ação, mas nós tomamos decisões todos os dias que interferem na vida das pessoas. De muitas pessoas, né? Você sabe que eu tive uma reflexão assim bem forte. Há meses a gente foi, a convite do deputado Zeca Dirceu, o Dario aqui, que é nosso CEO, foi comigo. A gente foi a Brasília e a gente participou de uma reunião da comissão do idoso, que é presidida também, né, pelo deputado Aliel Machado, e ele nos convidou e a gente foi. E aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus do céu, são 4, 5, 6 pessoas que estão aqui dentro dessa sala, definindo o meu futuro, o futuro de todos os brasileiros, sabe? Então, você fica imaginando, sabe? E aí, eu imagino assim, a questão da responsabilidade, que as pessoas não sabem em quem você vai escolher, em quem você vai votar. E no teu caso, eu vejo você assim, como um espelho para a juventude. Porque até há pouco tempo, e a maioria das pessoas que você conversa, os jovens mesmo, era aquela história, é política, tô fora. Quando você tem que estar dentro, Exato, sim. porque gostando ou não, a política muda a sua vida. A política é responsável por tudo que acontece na sua vida. Então, se eu não gosto e eu me eximo disso, outra pessoa que gosta e que lucra com o fato de eu não gostar e de eu não participar, vai fazer essa política e não vai nem sequer escutar a minha opinião. Então, a gente tem que gostar de política, a gente tem que debater política, a gente tem que participar e nós temos que saber quem nós escolhemos para representar. Conselheira, você tem noção assim, se a maioria de quem te elegeu é jovem? Olha, eu tenho um público bem diverso. Por quê? Eu debato muito com a juventude, sou jovem, faço muito campanha com a juventude, tenho muito apoio da juventude, então tenho certeza que uma grande parcela dos meus votos é da juventude. Mas nós também defendemos uma plataforma política que é muito do combate às desigualdades, de fortalecer a participação popular, que, sendo muito honesta, não são ideias novas, né? São ideias que a gente ainda não conseguiu colocar essencialmente na prática, mas que as pessoas lutam há muitos anos. Então eu tenho algumas propostas novas de método? Tenho. Mas acho que fundamentalmente nós precisamos, né, para o campo político que eu construo, nós precisamos de uma transição geracional. Precisamos modernizar, inovar aquilo que a sociedade contemporânea pede, mas nós precisamos valorizar aquilo que nós temos enquanto princípios e que não surgiram de hoje. Então, nesse sentido, eu acredito muito que a minha candidatura, o meu mandato e o que a gente trouxe também reacendeu a esperança em muita gente que já constrói
política há muito tempo ou que quer apostar na juventude. Então, assim, eu vou nos lugares e eu tenho muito apoio da galera, né, mais adulta, tenho muito apoio dos idosos, das pessoas um pouco mais velhas, assim, muito apoio de quem já constrói política há muito tempo, ou de quem quer apostar em algo diferente. Mas né? é uma quebra de paradigma, né? Porque é comum a gente ouvir, mas é jovem, é sem experiência. É muito, é uma quebra de paradigma. Eu chego nos lugares e as pessoas nunca reconhecem que eu sou deputada. Assim, demora pra pessoa se tocar que sou eu. Assim, eu chego, me apresento e falo, oi, tudo bom? Eu sou a Ana Júlia e tal, cumprimento, converso uma coisa ou outra, mas demora pra pessoa cair a ficha. Nunca espera que sou eu, né? Eu nunca sou aguardada como deputada, porque é isso, a imagem quebra muito, Sim, né? sim. Então, nossa, direto eu tô em evento, tem essas coisas, às vezes até oficial, eu tô lá em cima do palco, e a pessoa acha que eu sou filha de deputado. Esses dias atrás, inclusive, eu tava em e foi um outro deputado. Veio, cumprimentou todo mundo, elogiou todo mundo, conversou com todo mundo e me empurrou do palco. Me empurrou do palco, eu olhei até na minha cara. A hora que eu fui chamada, daí ele ficou com a cara lá no chão. Daí depois eu pedi desculpa. Oi, desculpa, deputada, eu não tinha te reconhecido, achei que você era filha do deputado. Não deixa de ser um elogio. Um elogio, claro, porque eu sou nova, mas é também aquela ideia da descrença de que a juventude, de que as mulheres podem estar nesse espaço. Sim. Né? Então, claro, eu não, eu não vou arrumar briga com ninguém por causa disso, mas o problema é o que está no imaginativo das pessoas. Que passa, a ideia geral das pessoas é que não tem condições. É que não é capacitado. Então eu tenho que provar 10 vezes a mais. Não, e a dose é dupla, né? É jovem e é mulher. Você sabe que tem uns números absurdos, assim, que deixam você bem estarrecido, né? Ontem eu fiz uma matéria sobre Itaipu e sobre uma empregada, né? Vamos dizer assim, a base da pirâmide, né? Que assumiu um cargo de chefia, né? E aí tinha outra, uma engenheira também, que chefiava 12 homens. E que é uma realidade que está mudando agora, né? Porque até muito pouco tempo a Itaipu, usina, construção, essencialmente masculino, né? Sim. E agora é que está tendo uma abertura. E o que me chamou a atenção foi o fato de que as próprias mulheres não buscavam emprego na Itaipu, entendeu? Porque não, são só homens, né? Então, agora é que as mulheres também estão despertando para dizer, não, são homens, mas eu quero estar lá, eu sou competente, né? Então, você tem esse desafio também de ser jovem e ser mulher. E você pensa em alguma bandeira, alguma política pública voltada para quebrar esse estigma, digamos assim? Olha, várias, porque quando a gente fala de uma educação emancipadora, nós estamos falando de uma educação que as pessoas participem da política. Né? Quando a gente fala de protagonismo da juventude, de políticas públicas para a juventude, eu estou falando que eu preciso de uma Secretaria Estadual de Juventude comandada por jovem e que tenha como objetivo formar a juventude enquanto cidadã. E daí sabe qual é o nosso grande problema com as políticas públicas, com as poucas políticas públicas que nós temos para a juventude? Estão só preocupados em formar para o mercado de trabalho. Formar para o mercado de trabalho é muito importante. Não estou dizendo que não. Mas mais importante do que isso é eu formar cidadãos. Quando eu formo cidadãos, quando eu dedico tempo na saúde, na educação, na formação social, na prática de esporte, na cultura, né? Para ler, para entender, aprender outras coisas que você não tem acesso, automaticamente eu crio um bom quadro para o mercado de trabalho. Né, de que preparar para tarefas específicas, etc., também é função do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, aliás, é de interesse dele. Mas hoje a gente vai nos lugares e estão muito preocupados em preparar a juventude para o mercado de trabalho para ser aprendiz, não para ter uma profissão, sabe? E não estimula para que vá estudar, para que tenha ensino superior, para que tenha pós, para que de fato ali esteja pensando em relação àquela atividade, né? Então fica muito medíocre, né? Então, e isso dá a falta de perspectiva para a nossa juventude. O que nós essencialmente precisamos é de políticas públicas para a juventude que estejam preocupadas em formar elas enquanto cidadãos, né? Porque se eu formo um cidadão, se eu
formo alguém comprometido com o desenvolvimento social ao seu entorno, não só a si próprio, se eu formo uma pessoa que consegue conversar bem, que consegue debater vários assuntos, que tem cultura, que tenha senso crítico, tudo isso, eu estou formando uma sociedade melhor, eu estou formando um quadro melhor para o mercado de trabalho, mas eu estou formando alguém que seja incentivado a pesquisar, a produzir ciência, a inovar, a pensar fora da caixa, né? Então, a gente precisa sair dessa política que tem colocado para a juventude, que é muito medíocre. É para ensinar a juntar papel, a ser assistente administrativo, etc., que é importante também, que tem que ter, né? Mas que a gente não quer que ninguém, a gente quer que as pessoas, né? Eu vejo um pouquinho além também, porque o que ele precisa de liderança nova, como você, como o Renato, como outros que estão na Assembleia, que estão aí pelo Brasil afora, porque você viu que a política é um ciclo vicioso. São sempre os mesmos. A gente não tem liderança nova. Por quê? Porque não se forma liderança nova. E isso é muito importante, despertar esse lance de ter líderes também com visão de que eu vou ser político para eu poder mudar o meu país também. Né? Isso, e que esteja sujeito a um projeto coletivo, porque quando a gente está sujeito a projeto coletivo, a gente está sujeito à demanda das pessoas e é isso, você está pensando em outras questões, você não está pensando só em si próprio, né? Então, isso é muito importante, porque quando está pensando em interesses individuais, em grupos específicos, em interesses familiares e de manutenção do poder, de fato a gente fica mais difícil de ter mudança, porque a mudança vai incomodar alguém. Com certeza. Ela tem que incomodar. Se não incomodar ninguém, não é mudança. Né? Então isso é muito importante, assim, né? A gente sair um pouco desse tradicionalismo que está nos limitando, né? Porque a política ela precisa ser construída pela diversidade que é a sociedade. Se eu só tenho um grupo social, um perfil de pessoa e uma forma de pensar dentro da política, eu vou ficar estagnado, né? Então, é importante que as pessoas que geralmente estiveram fora, porque não é nos incentivado, não nos é ensinado que nós podemos também, comecem a entrar na política. Bacana! O que você vai tratar hoje na conferência? Olha, na Conferência Municipal de Juventude hoje, eu pretendo tratar muito de um pouco disso que eu trouxe aqui para vocês, a gente pensar uma política pública de juventude, que esteja pensando no lazer, que esteja pensando no senso crítico, que esteja pensando na cultura, na educação, que esteja pensando sim no mercado de trabalho também, mas que esteja pensando de como a gente vai organizar e estruturar a juventude para que ela consiga assumir papéis de lideranças, para que ela consiga participar ativamente da sociedade, sendo cidadã e daí não só enquanto passivo, enquanto assistindo o que está acontecendo, para que a gente pense na resolução dos problemas daí aqui no município, aqui em Guarapuava, na etapa estadual, que a gente pense enquanto Estado do Paraná, que a gente batalhe para que tenha políticas públicas e recurso para a juventude, para que a gente consiga construir um pacto nacional em relação às juventudes brasileiras. E daí eu preciso querer enfrentar as desigualdades sociais e o problema da perspectiva, porque hoje todos os lugares que eu vou, com todo mundo que eu converso, qual que é o maior problema da juventude? Falta de perspectiva. Então nós precisamos criar uma perspectiva para a juventude, que precisa ser uma perspectiva boa, decente, de uma vida com qualidade, para que as pessoas estejam motivadas, para que as pessoas estejam felizes, para que as pessoas possam correr atrás das coisas, né? Porque é isso, assim, a felicidade é um bem coletivo, ela não é um bem individual, né? Claro, todos nós individualmente buscamos aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos para poder ser feliz. Mas a felicidade plena, ela é enquanto sociedade através da dignidade de vida. E daí nós vamos ter nossos problemas individuais, com toda certeza. Vai brigar com o namorado, vai brigar com o pai, vai brigar com a mãe, vai brigar com o amigo, vai fazer as pazes, enfim. Esses conflitos vamos ter. Isso é inerente ao ser humano. Os conflitos haverão. Mas nós teremos as condições para também. E o bacana é que para você chegar a essa felicidade plena, você precisa ter saúde de qualidade, você precisa ter comida no prato, né? Você Quem precisa que é ter feliz, educação. exato. Quem que é feliz não consegue pagar essas contas. Justo.
mesmo, né? Que vá de acordo com os interesses do cidadão que mais precisa do poder público, que nós sabemos quem são, né? Menina, que delícia conversar com você. Que bom, fico feliz. Eu acho que a gente conversaria aí, meu Deus do céu, pensando que tinha tanta coisa para perguntar, né? Mas foi um prazer recebê-la aqui. Cada vez que vier aí pela região, você sabe, a gente fica aqui numa posição bem estratégica, 466 ali, BR-277 ali, então é caminho, né, de transição aí, por favor, fique à vontade, né? Chega mais, né? E um bom trabalho na Assembleia, a gente acompanha, né? Eu assisto às sessões da Assembleia, né? E, por favor, fique à vontade aí para deixar um recadinho aí, né, para a juventude guarapuavana e da região aí que nos Com assiste. certeza. Bem, Cristina, obrigada pela oportunidade, a toda a rede da RSN Notícias aí. A gente fica muito feliz da oportunidade de estar aqui apresentando nosso mandato, conversando um pouco mais. E deixamos para todos vocês nosso mandato à disposição, né? A gente atua bastante lá nas redes sociais, então é Ana Júlia Ribeiro, para a gente estar conversando. Quem quiser mandar uma sugestão, uma crítica, a gente fica à disposição e espero fazer um bom trabalho na Assembleia Legislativa para orgulhar o Paraná. Com certeza, a gente aposta. Bom, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Continue ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br